This call is now being recorded. Bom, essa voz dessa moça super sexy é a moça do Google Meet, né? A nossa robô. E ela está dizendo que começou a aula, tá? Aliás, que a aula está sendo gravada, tá? Boa noite, meu nome é Diogo Cavalcante. Toda segunda-feira nós vamos conversar aqui sobre os assuntos que vão cair na prova de biologia e de química, tá? Eu já vou começar aqui compartilhando uma tela com vocês, tá? Deixa eu só selecionar aqui a minha tela. Pronto, deixa eu pegar aqui e apresentar. Bom, gente, então, como eu estava falando aí com vocês, né? Estou compartilhando a tela aí, eu espero que todos estejam vendo, certo? Porque vai ser aqui, é o que eu vou mostrar para vocês, tá? Tudo que eu estiver falando, eu vou colocar aí algumas imagens, algumas coisas aí para vocês, tá? Então, o que acontece? Gente, mais uma vez, né? Peço para que desligue as câmeras, quem tiver com a câmera ligada, desligue. Quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligue também, tá? Isso aí ajuda no rendimento da aula, não atrapalha o aluno e atrapalha muito menos os colegas, né, que estão estudando, prestando atenção na aula. Dúvidas sobre os assuntos, sobre química, agora estiver falando, pode escrever aqui, ó, tá? Tu não entendeu, não deixa para o final, não deixa para depois, pergunte na hora, na hora. Estou falando aqui uma coisa, professor, não entendi. Fale na hora, não deixe lá para o finalzinho, tá? E às vezes, nem dá tempo, às vezes, de voltar, tá? Às vezes, terminei química aqui, aí quando eu estou lá em biologia já, aí o cara, eu não entendi aquela coisa de química, aí já era, né? Aí não dá para voltar mais, tá bom? Essa aula está sendo gravada, tá? Então, quem está assistindo agora pode assistir ela depois, eu vou compartilhar o link no grupo para vocês. E quem não está assistindo agora, né, pode assistir depois, porque a aula foi gravada. Beleza? Então, gente, vamos começar aí. Eu sei aí que tem muita gente que é novata aqui, que não assistiu às minhas aulas já de química. Talvez algumas pessoas nunca ouviram falar em química na vida, né? Assim, falar na vida já ouviram falar, mas eu queria dizer assim, na escola, né? Algumas pessoas, às vezes, não tiveram nem a oportunidade de ter aula de química, né? De conhecer a matéria, saber como é que é e tal. E, gente, para quem está com medo de química, eu tenho uma boa notícia. Essa química, ela não é difícil. Ah, Diogo, eu tenho medo de química porque química tem cálculo e tem fórmulas e tem elementos da tabela periódica. Eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, eu vou mostrar a fórmula, a gente vai ver elementos químicos e vai fazer cálculo e você vai sair daqui hoje entendendo química e falando assim, poxa, nem é difícil assim. Devem estar falando, caramba, o Diogo tá doido, né? O Diogo doidou. Na aula de química, o cara é professor, então ele sabe, né? Para ele é fácil. Mas, gente, vai por mim. Vocês hoje vão aprender química. Mas, de novo, eu vou ser muito chato nisso. Se você tiver com dúvida, escreve ali a sua dúvida, tá? Se por acaso for uma dúvida complexa, ou eu não estiver entendendo muito bem o que você está perguntando, aí eu peço para você abrir o microfone e falar, tá bom? Ok? Porque aqui eu estou em tempo real, vocês vão escrevendo aí e eu estou lendo aqui, tá bom? Então, gente, hoje a gente vai começar com um assunto que são os gases. Todo mundo aí está vendo a tela compartilhada dos gases aí, na tela de vocês.
Bom, enquanto vocês vão respondendo aí, eu vou responder aqui. Teve uma pessoa que me fez uma pergunta. Olha, gente, eu estou olhando aqui, eu vi que a galera levantou a mão. Você não precisa levantar a mão não, tá, gente? Vocês só escrevem aí no chat, porque nem sempre eu consigo ver aqui pelo meu monitor a mãozinha levantada, tá bom? Bom, tem umas pessoas aqui que estão me fazendo uma pergunta pelo chat, pelo WhatsApp, mas agora vai ser meio complicado. Bom, eu deixei um número lá, como é que se diz? Do suporte. Então vamos lá, galera. Eu vi que aí todo mundo, acho que todo mundo respondeu aí que está me vendo, ninguém está tendo dificuldade, né? Então vamos lá, vamos começar a aula, né? Gente, gases, né? Eu acho que todo mundo aí já ouviu falar num tipo de gás, ou o que é um gás, né? Então, basicamente, os gases estão no estado gasoso, por isso que recebe esse nome, né? Por exemplo, a minha água tá aqui, ó, ela está no estado líquido, né? Mas os gases, ele em temperatura ambiente, né, na natureza, no planeta Terra, eles ficam no estado gasoso, tá? Outra característica dos gases. Aliás, é uma definiçãozinha básica, tá? O que são os gases? São coleções de partículas, mas o que envolve, por exemplo, aqui? Aqui tem gases, né? Tem vários gases. Mas o que tem aqui? Tem moléculas desses gases, tem gases que são só átomos, tá? E claro que misturado nisso, já que átomos, eles podem estar ionizados e também são compostos de elétrons, depois, lá para frente, a gente vai ver isso melhor. Então, essas coisas, né, os íons, os elétrons também estão misturados aí nesse conjunto, né, de partículas, tá? E aí daqui a pouco a gente vai ver aí quem são os gases que formam moléculas, quais são os gases que são só átomos. Vamos um passo de cada vez. O gás, gente, ele não tem uma forma definida. Se eu pegar um gás e colocar ele numa garrafa, ele vai tomar a forma da garrafa. Se eu abrir a tampa dessa garrafa e o gás sair, ele vai ocupar o espaço, a forma da minha sala, tá? Então, o gás ele não vai ter forma e nem o volume definido. O gás ele pode estar num frasco pequeno, como esse mesmo frasco pequeno, se ele for aberto num campo grande, né, numa área grande, num volume grande, ele vai se espalhar por ali também, tá? O que acontece? Essas moléculas, né, esses átomos que formam os gases que estão no ar, eles são moléculas estáveis, são átomos estáveis. Então, tipo, eles não fazem muita reação química, tá? Então, em vez deles ficarem se atraindo, vão ficar colando no outro, um fazendo ligação no outro, eles se repelem. Então, as partículas de gás têm essa característica, né? De ficar bem afastado uma das outras partículas. E aí, eles se dispersam de forma, assim, desordenada, né? Uma partícula de gás, quando você libera aqui um gás, por exemplo, ele não vai seguir uma reta para um lugar. Ele é aleatório, né? Ele é loucaço, ele vai para qualquer lugar, tá bom? E aí, gente, essa definição de gases, que, por exemplo, que ele não tem forma, não apresenta volume definido, que os gases se dispersam muito de forma aleatória. Essas características são características comuns a todos os gases. E aí a gente diz que isso aí é uma característica do gás ideal, ou gás perfeito. Tá? O que isso quer dizer? Para o gás ser gás,
ele tem que ter essas características aqui que eu falei, que aí a gente chama de teoria do gás ideal, né? O gás ideal, ele se comporta assim. Beleza? Bom, eu falei, né, que tinha gases que formavam moléculas, e eu falei também que tinha gases formados por átomos. Gente, na química, o átomo, ele é formado por um símbolo, por um elemento. Por exemplo, quando a gente estudar a tabela periódica, lá mais para frente, vamos ver que cada átomo é representado por um símbolo. Aí, por exemplo, o átomo, né, de hidrogênio é representado por esse símbolo aqui, o H. Então, isso aqui é um átomo, beleza? Mas esses átomos, eles se ligam a outros átomos. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, um outro átomo. Tá vendo esse átomo aqui? Esse é um O. Esse é o átomo do oxigênio, tá? Então, tem dois átomos aqui, né? Quando esses átomos começam a interagir e fazem ligações, eles se juntam um com os outros, eles formam uma molécula. Por exemplo, eu não tenho esse H aqui. Se eu tiver dois H, ou seja, dois hidrogênio, e se liga aqui, ó, nesse O, nesse oxigênio aqui. O que eu formei aqui? Eu formei o H2O, eu formei a molécula da água, tá, gente? Então, moléculas são quando mais de um átomo se junta, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, isso aqui é até um gás, inclusive, ó. Eu tenho o O aqui, deixa eu apagar aqui, vou apagar tudo, né? Claro, lembrando, gente, que a água não é um gás, né? A água, temperatura ambiente, aí, ela fica no estado líquido, mas é só para vocês verem aí o que é uma molécula. Pronto, aqui, ó. Isso aqui é o átomo do oxigênio, né? Então, eu desenhei aí o símbolo dele, é um O. Aí, se eu tiver aqui, ó, 3 oxigênios, ou seja, 3 oxigênios, 3 átomos de oxigênio, eu tinha aqui, ó, 1, 2, 3. E eles 3 se ligaram, formaram uma molécula, tá? No caso aqui, ó, isso aqui é um gás, esse aqui sim é um gás, chamado ozônio, tá? E aí, quando esses átomos, eles se ligam e formam uma molécula, eles ficam estáveis. Aí, por exemplo, se aparecer outro ozônio aqui, ó, ele já não quer mais saber desse cara, ele não quer nada com ele, porque ele já está estável. Aí é por isso que as moléculas dos gases acabam uma se afastando das outras, ficam bem distantes uma das outras, porque essas moléculas, os átomos, né, se juntaram e formaram moléculas. Aí as moléculas estão estáveis, tá? E aí, gente, a gente vai ver aqui. Opa, deixa eu voltar aqui, eu estou dando spoiler, olha. Deixa eu apagar aqui, porque eu vou mostrar mais coisinhas para vocês. E aí vocês vão ver agora vários exemplos aí de gases moleculares, tá? Esse aqui, por exemplo, O2, ele tem 2 oxigênios, ou seja, 2 elementos químicos, 2 átomos, se juntaram e formaram a molécula do gás oxigênio. Esse gás oxigênio, ele é importante aí na respiração, né? A gente respira gás oxigênio, ok? Esse aqui, ó, CH4, tá vendo? Ó? Tem o C, a molécula, o elemento químico C, né? O átomo C. Quem é esse C? É o carbono. Ele se juntou com 4H, com 4 hidrogênio. Formou uma molécula de um gás que a gente chama de metano. Beleza? Mais um exemplo aqui, ó. N2. Esse N é o átomo de nitrogênio. E aí, 2 nitrogênios fizeram uma ligação química e formaram uma molécula do gás nitrogênio. Mais um exemplozinho aqui, ó. CO2. O C a gente já viu, né? É o carbono, né? É o átomo de carbono. E esse O, também já falei dele, o oxigênio.
2 átomos de oxigênio. Então, 2 átomos de oxigênio se juntaram com um átomo de carbono e formaram uma molécula, né, que é um gás chamado dióxido de carbono. Tá vendo? Então, Diogo, existe só esses 4 aí? Não, lembra? Falei do ozônio, né? Então, tem mais um. Na verdade, tem um monte, tem uma infinidade de gases moleculares, tá? Eu tenho que gravar todos esses gases moleculares que existem na Terra? Não, não precisa. Eu só quero que vocês entendam aqui como é que é um gás molecular, tá bom? Por que eu quero que vocês entendam o que é um gás molecular? Porque a gente tem que saber quem são os gases nobres, tá? E os gases nobres, a gente vai ver eles lá na tabela periódica. Se eu não me engano, acho que é na próxima aula, tá, gente? Nós vamos ver os gases nobres lá na tabela periódica. E a gente vai ver que eles são átomos isolados. Eles não formam moléculas igual aquele, o CH4, igual o O2, né? O gás, o oxigênio. Então, eles são só um único átomo que... O que acontece? Na tabela periódica, tem mais de 100 elementos químicos. Tem um monte deles. Desses, na verdade, exatamente tem 118, tá? Desses 118 elementos químicos que tem na tabela periódica, a maioria deles são instáveis. Então, se tem um átomo aqui dando bobeira e outro aqui dando bobeira, essa instabilidade deles faz com que eles façam ligações químicas, que a gente vai estudar isso também depois, lá na frente, tá? E aí, o que acontece? Só que tem um grupinho de todos aqueles átomos que estão lá na tabela periódica, tem um grupinho que é meio boçalzinho, que eles não gostam de se ligar com ninguém. Por exemplo, o oxigênio está aqui, que não é gás nobre, ele se encontra com outro e fala, oba, vamos colar, vamos fazer ligação química. Já o gás nobre, quando ele vê aqui um oxigênio, aí tem um gás nobre aqui, olha aqui, oxe, vai para lá, não quero nada com você, porque eu estou classificado como a galera que está na nobreza. Então, são os gases meio boçalzinho, porque eles são estáveis, eles ganham estabilidade, e essa estabilidade faz com que ele assim, não tenha necessidade de interagir com outros elementos químicos, tá? Com os outros átomos. Então, como ele já tem essa estabilidade, não precisa se ligar com ninguém para formar molécula, né? Eles ficam ali isolados, e aí acaba, né, tendo essa característica de gás. Então, como eu falei aqui, né, são boçais, não reagem com nenhum outro elemento. E aí, gente, eu falei assim, né? Olha, os gases moleculares, você não precisa lembrar quais são, porque existe aí uma infinidade, sei lá, deve existir aí um quadrilhão de tipo de gases moleculares, tá? Mas os gases nobres, tá? Existem só 6, tá? Na verdade, existem 7. Só que esse sétimo, ele ainda está em estudo, a gente sabe pouquíssima coisa dele. Ele deve ter o quê? De descoberto? Pouco tempo, acho que uns 7 anos, por aí, tá? Então, eu não vou nem comentar dele aqui para não botar essa informação desnecessária. Porque se a ciência ainda está estudando esse novo gás nobre, né? Então, nem a ciência conhece ele direito, não vai ser na prova que vão perguntar para a gente isso, né? Beleza? Então, vamos ver lá, gente. Quem são os gases nobres? São só 6. O primeiro é o gás hélio. Na química, ele é representado por esse símbolo aqui, ó, He, tá? Então, ele é o gás hélio. Beleza? O segundo gás nobre é o neônio. Ele é representado por esse símbolo aí, Ne, tá bom? O terceiro gás nobre, né, é o argônio. O símbolo dele é esse Ar. Gente, lembrando aqui
que quando um átomo ele está sendo representado por símbolo, ele tem duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula, tá? Quando você vê aqui o hélio, ó, H, ó, maiúsculo, seguido de um E minúsculo. Aqui, ó, o neônio, ó, maiúsculo, minúsculo. O argônio, ó, maiúsculo, minúsculo. Beleza, gente? Então, ó, esse Kr aqui é o criptônio, outro gás nobre. O quinto, né? Xenônio. E aí, por fim, o último gás nobre é o radônio. Então, gente, olha só. Gases moleculares, você não precisa gravar. Mas gases nobres, eu acho interessante você lembrar quem são eles. Então, entre você lembrar um quadrilhão de gases moleculares, é melhor você lembrar só de 6 que são nobres, tá? E se colocarem qualquer coisa na prova diferente disso aqui, você sabe que não é nobre. Por exemplo, colocou, sei lá, colocou isso aqui, ó, isso aqui é um gás, monóxido de carbono. Isso é gás nobre? Não. Então tá fora. Tá? Então, por eliminação, você vai vendo isso. Beleza? Outra coisa, gás nobre, o assunto da prova de vocês Boa noite, Dilma. também. Oi. Alguém compartilhou a tela aí e tirou a apresentação da tela principal, tá? Eu tenho que colocar novamente. Ah, tá. Obrigado. Algumas pessoas estão com a câmera ligada ainda, tá? Eu peço para que desliguem, que é um dos pré-requisitos para assistir a aula, tá bom? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Um abraço. É porque aqui eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver aqui. Não consigo, aqui eu não consigo ver. Bom, deixa eu encerrar aqui. Obrigado, mano. Deixa eu encerrar aqui. Gente, eu vou citar os nomes aqui, porque talvez a pessoa não saiba nem que a câmera está ligada, tá? Lucenildo e Praias do Norte, Nordeste. Estão com as câmeras ligadas, tá? Aí eu peço para que desliguem, por favor. Bom, gente, é Lucenildo, né? E Praias do Nordeste. Ah. Gente, se der algum problema na apresentação, vocês falem, porque senão eu vou ficar aqui falando sozinho. Eu acho que deve ser, tô ligado, porque eu não sei mexer direito. É só, você tem embaixo tem um desenhozinho de uma câmera. Praias do Nordeste? Praias do Nordeste, Brasil. Tem uma câmerazinha embaixo do lado do... Tem. É só tu clicar aí, que aí ela tá meio vermelhinha. Aí você clica, ela vai ficar branca com um risquinho, assim, dizendo que foi cortado a câmera. Ai, consegui. Agora é o microfone. Obrigada. Isso. Pronto. Gente, não é normal, tá? Isso é normal. Hoje é o primeiro dia de aula. A galera não está acostumada a mexer no aplicativo, aí acontece isso, tá? Vamos lá. Bom, eu acho que quando entraram, foi aqui, né? Eu estava aqui. Então, gente, esses são os gases nobres aí, tá? O hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Tá bom? Alguém me perguntou aqui, a Sara... Ah, tá, pronto. Pela pergunta da Sara aqui, eu acho que os dois últimos é que não tinha aparecido, né? Pronto, obrigado. A Lucineide também aqui falou mais ou menos a mesma coisa. E o Matheus ajudou aí, falando que faltou falar o xenônio e o radônio. Então, gente,
são esses 6 gases nobres aqui que você tem que lembrar. Isso é importante porque vocês tem 2 assuntos que vão cair na prova. São gases e tabela periódica. Então, tipo, gases, eu vou ter que falar de gases nobres. E na tabela periódica tem a família só dos gases nobres, que são esses 3 carinhas aí. O hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e o radônio. Beleza? Gente, se vocês estiverem com dúvidas, faça a sua pergunta aí no chat, tá bom? Gente, desculpa. Independente do gás, se ele for um gás nobre, se ele for um gás molecular, independente do gás, todos os gases, eles têm 3 grandezas, tá? Isso já caiu em prova. Quais são essas 3 grandezas? Primeiro, todo gás o André falou, você só falou 3 vezes nobres. Não, eu acho que... Peraí, vamos lá. Aqui são 6, tá? São 3 não, ó. O hélio, 1, neônio, 2, argônio, 3, criptônio, 4, xenônio, 5 e o radônio, 6. Esses são os gases que vocês têm que lembrar, tá bom? Os gases nobres. Bom, então, gente, olha só. Todos os gases, eles apresentam 3 grandezas, tá? Não é uma, não são 2, não são 2,5. São as 3 juntas, tá? Então, primeira coisa, gente. Aqui, na minha sala, tem gases aqui, tem vários gases aqui, vários tipos de gases. Se eu pegar e botar um termômetro aqui, vai medir a temperatura desse gás. Então, todos os gases têm temperatura. Ok? Segundo, todos os gases apresentam volume. O gás ele tem que estar em algum lugar. Ele pode estar numa garrafa, ele pode estar num botijão, ele pode estar num spray de aerosol. E aí, como eu falei também, né? Ele pode estar nessa sala. Então, todos os gases têm que estar em algum lugar, logo ele apresenta um volume. Beleza? E todos os gases, eles não estão em movimento constante. Esse movimento constante gera uma força. Essa força é a pressão, tá, gente? Então, todos os gases têm pressão. Ah, mas se a pressão tiver 0, é porque o valor dessa pressão está baixa. Não é que está 0 porque não tem pressão, tá? Se for gás, ele tem pressão. Por exemplo, aqui a gente está mais ou menos numa pressão atmosférica de 1 atm. A gente não está, nós não estamos sentindo essa pressão atmosférica porque nós estamos adaptados a essa pressão de 1 atm. Mas a gente não está sentindo, mas a pressão existe. A massa de gás está aqui, ó, sobre a gente, em torno da gente também. Beleza? Então, gente, já caiu na prova isso. Quais são as 3 grandezas dos gases? Temperatura, volume e pressão. Na prova, teve uma vez que botaram assim, na primeira alternativa. Os gases têm temperatura e volume. Aí o cabo foi lá, marcou. Todo gás, de fato, tem temperatura e volume. Mas é só isso que os gases têm? Não. Temperatura, volume e pressão. Beleza? Então, gente, lembrem-se disso. Isso é primordial. Primeiro, porque cai na prova. Segundo, que nós vamos estudar transformações gasosas e as transformações dos gases,
não está relacionado, tipo, o gás X virou gás Y, o gás W virou gás J. Não é esse tipo de transformação, de mudança. Mas a transformação dos gases vai ser na temperatura, vai ser no volume e na pressão. É assim que a gente estuda os gases, tá? Por que que a gente pega a temperatura, volume e pressão de gás? Por exemplo, o oxigênio. Tem como ver o oxigênio? A gente respira oxigênio. A gente, quando está respirando, a gente vê o gás entrando pelo nariz, pela boca? Não. A gente sopra, né? A gente expira dióxido de carbono. Quando eu sopro dióxido de carbono, eu vejo esse gás, ele tem cor, dá para ver? Não dá para ver, né? Então, no entanto, apesar de não dar para ver, eu consigo medir a temperatura, eu consigo saber o volume que ele está, eu consigo calcular a pressão que está esse gás, tá? Então, baseado nessas grandezas que os gases têm, toda a transformação dos gases vai ser baseado nisso. Temperatura, volume e pressão. Beleza? Então, gente, não, isso aqui, ó, é a base dos gases. Se você não lembrar disso, cara, tu não vai conseguir entender mais nada daqui para frente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com a temperatura, né? Então, veja só, gente. Quando uma pessoa está com febre, eu uso um termômetro e vou medir a temperatura, né? Aí eu falo assim, olha, eu medi a temperatura de fulano e ele estava medindo lá 36 graus Celsius. Hoje está muito calor, né? Está muito calor, está abafado. A temperatura aqui está de 30 graus Celsius. Separei uma água ali para mim, né? Para eu beber, para dar uma hidratada na goela durante a aula. Mas eu peguei uma aguinha mais geladinha, porque conforme eu vou dando aula, ela vai esfriando, vai ficando natural. Mas pelo que eu estou vendo ali, a minha água está um pouquinho geladinha ainda, tá? Uma temperatura de 10 graus Celsius. Vocês viram que, para eu medir a temperatura corporal, eu usei isso aqui, ó, graus Celsius. Para medir a temperatura ambiente, vocês viram que eu usei graus Celsius. Para medir a temperatura do copo ou da minha água, que está gelada, eu usei também graus Celsius. No caso dos gases, a gente não usa graus Celsius. A gente usa, tá, essa unidade ali, ó, Kelvin, tá? Isso aqui, ó, Kelvin, ok? E aí, em vez de eu botar aquele Czinho no final de Celsius, vai ter esse aqui, ó, esse K de Kelvin. Então, gente, grandezas dos gases. O André perguntou, fala só o título aí. Eu acho que ele quis dizer onde tem temperatura, volume e pressão. São as grandezas. Está aqui, ó. A mesma coisa que estava escrita antes, aqui em cima, ó, né? Isso aqui, eu acho. Cadê minha caneta? Aqui, ó. Não é isso? Ali, ó, a mesma coisa. Então, gente, todos os gases, nada, André, todos os gases têm a temperatura, né? E aí, quando a gente for medir a temperatura, eu falei que é em Kelvin, certo? Então, por exemplo, é possível eu converter graus Celsius, lembra quando eu falei, a temperatura aqui da sala está calor hoje, está 30 graus Celsius. Eu posso converter Celsius para Kelvin, tá? Então, por exemplo, o oxigênio, ele mede 20 graus Celsius. Está medindo 20 graus Celsius. É com Celsius que eu
Vou medir temperatura de gás? Não, é em Kelvin. Então, se tiver em graus Celsius, tem que converter o cara para Kelvin. Como é que faz isso? Gente, é super simples, tá? Toda vez que eu quiser converter a temperatura do gás de Celsius para Kelvin, basta eu somar por 273. Aqui, ó. Qualquer valor. Lembra quando eu falei da temperatura corporal? Né? Falei, a pessoa estava com 36 graus. Se eu quiser converter um gás que, por exemplo, está com a temperatura de 36 graus para Kelvin, basta eu somar por 273. Então, 36 mais 236. A minha água estava 10 graus Celsius. Vou imaginar que não há água, mas um gás, o ozônio, está medindo 10 graus Celsius. É em Celsius que eu vou medir gás? Não. Kelvin. Então, como é que eu converto 10 graus Celsius para Kelvin? 10 mais 273, tá? Ó, quer ver? Vou botar um exemplo aqui. Transforme a temperatura de um gás de 27 graus Celsius para a escala Kelvin. Então, ó, como é que eu vou converter 27 graus Celsius para Kelvin? Basta eu somar 27 por 273. Então, olha assim, olha aqui, ó. Esse gás não é 27 graus Celsius? Basta eu somar por 273. 27 mais 273 vai dar quanto? 300. 300 o quê? 300 Kelvin. Tá, gente? Então, 300 Kelvin é a mesma coisa que 27 graus Celsius. Ou vice-versa, né? 27 graus Celsius é a mesma coisa que 300 Kelvin. Tá? Gente, já caiu na prova também assim, pedindo para converter. Tá? Eles pegam lá um gás e falam, por exemplo, um exemplo, né? Determinado gás está 10 graus Celsius, tá certo? Não. Tem que somar por 273, né? Então, aqui, ó, mais 273. 10 mais 273 dá quanto? 283 Kelvin. Tá bom? Então, gente, qualquer valor, tá bom? Dúvidas? Gente, não fiquem com dúvida, tá? Se tiver dúvida, pode perguntar. Olha, nós falamos aí já da temperatura, né? Vamos agora para o volume. Como eu falei, o volume é onde o gás está. Ele pode estar num frasco pequeno, ele pode estar num gás, ele pode estar num gás industrial gigante, num botijão de gás industrial, ele pode estar nessa sala, ou ele pode estar num recipiente do tamanho de um grão de arroz, tá? Então, esse é o volume, é onde o gás, a capacidade de onde o gás vai se espalhar, beleza? Tá. A Juliana pediu para eu voltar aqui. Gente, lembrando aí que essa aula está sendo gravada, tá? Então, você pode assistir depois, outro pode dar uma printada também, beleza? Ó, Matheus, se o valor já estiver em Kelvin, a questão pedir para botar em Celsius, faz menos 273? Sim, só que é assim, gente. Quando se trata de gases, eu acho muito difícil eles pegarem, por exemplo, vamos supor, um gás está a 300 Kelvin, converta para Celsius. Ele vai pedir para você converter na unidade errada, então não faz muito sentido, sabe? Não faz muito sentido ele pedir para você fazer isso. Mas, se cair uma pergunta assim, aleatória lá, né? Ó, converta de Kelvin para Celsius.
aí sim, de fato, igual o Matheus aí colocou muito bem, tem que subtrair por 273. Mas na prova não vão perguntar isso, porque Kelvin é a unidade para gás, tá bom? Então eles não vão fazer esse tipo de pergunta lá, não. Bom, então, gente, olha só. O volume é o espaço, né? Existem várias unidades para volume, tá? Metros cúbicos, centímetros cúbicos e litros. No caso aqui da prova, eles gostam muito de trabalhar com litros, tá? Por exemplo, uma caixa dessas de Brasilite antigona, meio quadradona assim, né? Em forma de cubo, ela tinha 1.000 metros cúbicos, né? Que comportava 1 litro. Ela tinha um volume de 1.000 metros cúbicos. Para gás também pode usar isso. Só que na prova lá onde vocês vão fazer a prova, quem elabora as questões gosta muito de usar litros, tá? E não tem nada a ver com líquido, porque às vezes, né, às vezes a gente associa, né? Por exemplo, eu comprei uma Coca-Cola numa garrafa de 2 litros, o volume? Mas isso não é um volume exclusivo só para líquidos, é para também gases, tá? Tanto que vocês vão ver alguns exemplos aí em litros, tá bom, gente? Ou como eu falei, né? 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, tá bom? Mas aí a gente vai trabalhar com litros. Então a gente vai ver, quando estiver estudando transformações gasosas, dando referência ao volume usando a unidade de litros. Como, por exemplo, aqui, ó, o volume do gás hélio são de 5 litros. Tá? A gente vai ver sempre assim. 10 litros, 30 litros, 40 litros, 50 litros. Sempre ele vai ser, aqui no caso, para a prova, né? Ele vai vir sempre em litros, tá bom? Então, gente, como eu estava falando aqui, ó, por exemplo, eu tenho um recipiente aqui fechado, né? Ele tem gás ali dentro, não tem? Então, o gás, ele tende ali a se expandir, né? E a ficar dentro de todo aquele espaço. Então, ele está ocupando esse volume. Então, eu posso dizer, por exemplo, que esse pote aí tem um volume de, sei lá, de 3 litros, né? Então, estou me referindo ao volume, beleza? Quando você vai encher um balão, você não está soprando? Quando você sopra um balão, você está enchendo um balão de dióxido de carbono, né? Porque a gente, quando expira, né? Quando assopra, libera esse gás. E aí, tem balão que pode ter 300 ml, meio litro, 1 litro, um balão gigante, grande, pode ter, sei lá, 10 litros, aí depende. Beleza? Bom, então a gente viu que todo gás tem temperatura, todo gás tem volume, e vamos ver a pressão. O que é a pressão? Gente, pressão é o seguinte. Existe uma força, né, que faz com que o gás, as partículas dos gases, não fiquem paradas. Então o gás está em movimento constante. Lembra que a gente viu lá no iniciozinho da definição, né, da característica do gás, que o gás faz um movimento, né, de forma desordenada e tal? Então, o que acontece? Essa força que faz o gás se movimentar é a pressão. Então, num recipiente, por exemplo, se a temperatura estiver muito alta, a pressão vai ser mais alta. Se o ar estiver muito comprimido, né, por exemplo, um compressor, compressor de ar. Se o compressor de ar, ele fica injetando ar ali dentro, né, daquele recipiente, o que acontece? Fica entrando partículas e partículas de gases. Aqueles gases, eu tinha até esquecido, ó. Eu tenho aqui um botijão que tem ar comprimido, né? Aí vamos ver lá dentro dele, ó.
Aí você fica injetando gases, mais gás, mais gás, mais gás. Aquelas partículas ficam se movimentando, bate na parede do botijão, uma molécula bate na outra e elas ficam super agitadas. Obviamente, por conta desse grande movimento, aumenta essa força que a gente chama de pressão. Tá bom? Então, pressão é isso. Pressão é a força que está sendo exercida pelo gás. Aqui, a gente vai trabalhar com pressão atmosférica, tá? Então, pressão atmosférica ela é representada por ATM, né? ATM de atmosférica. Existem outras unidades? Sim, existe PSI, existe bar, milímetro por mercúrio. Existem várias unidades aí para medir pressão. Cada país usa aí a sua unidade. Por exemplo, quando você vai medir, vai calibrar o pneu do teu carro num posto, né? Aquele compressor vai injetar um ar comprimido, né? Um ar de alta pressão ali, para encher o pneu do seu carro. E aí tem um reloginho lá, né? Que é o barômetro. A unidade dele vem em PSI, né? Dá uma reparada quando você for calibrar o pneu da moto, do carro, da bicicleta, desses postos, você vai ver que tem aquele reloginho lá medindo a pressão, tá? Mas aqui para a prova a gente vai trabalhar com pressão atmosférica, ATM, tá? Então quando a gente vê, por exemplo, igual está aqui no exemplo, né? Ó, a pressão do gás metano são de 10 ATM. Então, 10 ATM, esse ATM está dizendo o quê? Pressão, né? Pressão do gás, a força que está sendo exercida pelo gás. Beleza? Bom, aí agora a gente vai entrar nas transformações gasosas, tá? Gente, dúvidas até aqui? Alguma pergunta? Porque, veja só, aqui nas transformações gasosas, elas vão ser baseadas, tá? Naquelas 3 grandezas, ok? Temperatura, volume e pressão, tá bom? Então, se você está com dúvida, é agora que é a tua hora de perguntar. Bom, gente, as transformações gasosas, assim como existem as 3 grandezas, né? Temperatura, volume e pressão, nós vamos ter também 3 tipos de transformações gasosas, tá? A isotérmica, a isocórica e a isobárica, tá? Então, nós vamos ver cada uma delas aqui, beleza? Então, vamos começar pela isotérmica. Olha só, gente, esse prefixo aqui, ó, iso, tá vendo isso aqui, ó? Até marquei aqui, ó, iso, significa igual, tá? Alguém saberia me dizer o que significa essa térmica aqui, ó? Térmica. O que quer dizer essa térmica aqui? Alguém, só de ler a palavra aqui, alguém consegue associar alguma coisa? Ó, o Matheus já falou aqui, temperatura, né? Ó, a Ellen já até traduziu, falou temperatura é igual, muito bem. Térmica, né? Realmente, aí como a Ellen e o Matheus falaram, está relacionada à temperatura. Eu tenho uma garrafa térmica que segura a temperatura, não é isso? Muito bem. Então, gente, isotérmica são gases que, como disse aqui a Ellen, desculpa, mantém a temperatura igual, tá? Ou seja, a temperatura vai ser constante. Um gás, numa transformação gasosa, o gás ele tem temperatura, volume e pressão. A temperatura vai ser sempre igual, tá? Mas, como o gás também tem volume e pressão, essas coisas vão mudar, tá? Então, numa transformação isotérmica, a temperatura vai ser sempre igual, vai ser sempre constante. Olha só, eu vou botar um modelo aqui para a gente entender
como é que acontecem essas transformações. Aqui eu tenho um recipiente, certo? Tem um recipiente aí. Dentro desse recipiente, obviamente, tem gases, ok? Já que a gente está estudando as transformações dos gases. Não é isso? Então, o que acontece? Epa, peraí, caiu aqui uma coisinha aqui. Pronto. Então, eu tenho ali os gases, né, representado por essas bolinhas aqui. Tá? Representado por essas bolinhas. Para esse gás não escapar aqui, eu vou tampar aqui. Joguei uma tampa ali. Só que ela está meio frouxa. Gente, aqui, ó, esse espaço que eu tenho aqui, ó, é o volume, né? Todo esse espaço que o gás está aqui, ó, não é o volume? Então, olha só, gente. Só que assim, se eu deixar essa tampa aí, ela vai ficar sambando, né? E ela vai soltar e o gás vai escapar daí. Então, eu vou colocar aqui, ó, um pezinho para fazer uma força para representar a pressão. Vou colocar mais um pezinho aqui, ó, só para a tampinha não sair. Então, olha só, gente. Então, olha só. O André perguntou, esses assuntos estão na apostila? Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmativa, mas se é uma pergunta, sim, está na apostila. Tá? Então, gente, veja só. Eu tenho aqui, ó, o recipiente, os gases, a tampa aqui está até foi até uma profundidade ali do recipiente. E aí, para essa tampa não voltar, né, para esse embolo não voltar por conta dos gases, eu adicionei a pressão, certo? Eu falei, aí aqui você está vendo o seguinte, você está vendo o volume, o espaço que o gás está ali dentro, está vendo a força que está sendo feita, né? Vamos dizer assim, tem dois ATM de pressão ali fazendo força. Né? Vamos fingir que é assim. Só está faltando a temperatura, né? Então, botei um termômetro aqui, medindo esse gás. Então, você vê que o medidor do gás está aqui no meio, né? Tá vendo aqui, ó? Está aqui no meio, né? E olha aqui, ó, está medindo a temperatura em Kelvin. Beleza? Aí, olha só, gente. Olha só o que acontece se por acaso eu diminuir a pressão, ó. Eu tinha 2 de pressão, né? Aí eu vou reduzir pela metade. Qual é a metade de 2? 1. Só tem 1 de pressão aqui. Olha só o que acontece com o volume. O volume aumentou. Ele estava aqui, né? Ele estava aqui. Vocês viram que estava aqui? Ó, olha o que aconteceu com o volume, ó. Ele aumentou. Não foi isso? Então, numa transformação isotérmica, quando eu diminuo a pressão, aqui ó, tinha 2 de pressão, olha só o que acontece quando eu diminuo a pressão, aumenta o volume, tá? Mas vamos voltar lá à fase inicial, onde eu tenho 2 ATM, e agora eu quero fazer uma outra experiência aqui. Ah, e outra coisa, né? O volume aqui aumentou, né? Porque eu diminuí a pressão. Mas olha só a temperatura. Continua a mesma. A temperatura não mudou. Não mudou, ó. Vou fazer de novo, ó. Olha lá, ó. Não mudou a temperatura. Bom, aí, gente, vamos voltar lá para a fase inicial, né? Eu tenho lá o mesmo volume, a mesma pressão e a mesma temperatura. E agora eu quero fazer uma experiência diferente. Em vez de eu diminuir a pressão igual eu fiz, eu vou aumentar. Vou botar mais força ali, ó. Botei mais um pezinho, né? Então ele já vai dar mais uma empurradinha. Botei mais um outro pezinho. Quando eu boto mais um pezinho, mais força, olha só o que aconteceu com o volume, ó. De novo, ó. Ó. Tá aqui, né? Quando eu adicionei o 4º pezinho, olha lá, dobrei. Quando eu dobrei a pressão, caiu o volume. E a temperatura? Como é que está a temperatura aqui? Ó?
não mudou, tá? Então, gente, na temperatura isotérmica não muda a temperatura, porém, o volume e a pressão vão mudar, elas são variáveis. Vocês viram que o volume mudou e a pressão também mudou? E o interessante aqui é o seguinte, que tanto o volume quanto a pressão, eles são inversamente proporcionais. Quando o volume subiu, o que aconteceu com a pressão? Ela abaixou. E vice-versa, né? Quando a pressão aumentou, o que aconteceu com o volume? Abaixou também, tá? Então, imagina, por exemplo, por que eu falo que é inversamente proporcional? Porque, por exemplo, se a pressão dobrar, o volume vai cair pela metade, tá? Se a pressão cair pela metade, o volume vai dobrar. Por isso que eu falo que ele é inversamente proporcional, tá? O que é inversamente? Vai acontecer o inverso, né? Se o volume subir, qual é o inverso de subir? A pressão vai descer, tá? Se a pressão subir, o que é o inverso de subir? O volume vai descer, tá? Beleza? Dúvidas? Então a gente viu a isotérmica, né? Vamos ver agora a isocórica. Iso, como eu falei, tem a ver com... É um prefixo que significa igual, né? O córica vem de coros, significa espaço, volume, tá? Então, gente, numa transformação isocórica, tá? O volume, ele é constante. O volume não vai mudar, o espaço que está ali acontecendo, onde estão os gases, ele não vai aumentar nem vai diminuir. Ele vai ser constante. Então, vamos ver? Ó, eu tenho um recipiente aqui, de novo, né? Os gases lá, botei o embolo, né? A tampinha ali. E aí ficou num espaçozinho, que aquilo ali, esse espaço onde estão os gases, é o volume. Aí coloquei aqui, ó, um peso para fazer uma força, para ter a pressão. Aí, olha só, a temperatura aqui também está pelo meio, certo? Aí, olha só o que vai acontecer se, por exemplo, eu tenho um 2 de pressão ali, né? Tenho um 2 pezinhos de pressão fazendo uma força. Se eu dobrar a pressão, olha só o que acontece com a temperatura, ó. Tinha 2 de pressão, né? Agora tem 4. Olha só o que acontece com a temperatura. A temperatura, ela dobra também, tá? Então, quando a pressão sobe, a temperatura também sobe, tá? Mas aí, vamos ver lá do início, ó. Eu tenho 2 de pressão, né? Perceberam que o volume aqui, ó, o espaço onde estão os gases não mudou? Não mudou. Né? O que mudou foi o quê? Foram pressão, temperatura. Se eu diminuir a pressão, por exemplo, eu estava com 2, né? E aí eu vou reduzir ela, vou tirar a metade da força. Não tem 2? Tem 1 agora. Olha lá o que aconteceu com a temperatura, ó. Quando a pressão cai pela metade, a temperatura também cai pela metade, tá? Então, o que aconteceu aqui? O volume não mudou, ficou constante, mas a temperatura e a pressão mudam, tá? E elas são, a gente diz, quando a gente diz que elas são variáveis, isso quer dizer o quê? Que elas vão mudar, né? A temperatura e a pressão. E aí, gente, ao contrário da isotérmica, onde elas são inversas, né? Quando uma sobe, a outra desce, aqui no caso da isocórica, elas são diretamente proporcionais. Então, o que acontece? Volume,
Opa, volume, olha. Temperatura. Tem aqui, temperatura e pressão, né? Quando a temperatura sobe, a pressão também sobe, tá? Se baixar a temperatura abaixou, pressão abaixa também, tá? Se aumentar a pressão, o que acontece com a temperatura? Temperatura sobe também, tá? E na mesma proporção. Se eu dobrei a pressão, a temperatura também vai para o dobro. Então, por exemplo, eu tenho 2 atm de pressão e 10 Kelvin de temperatura. Se a pressão, por exemplo, aqui, ó, estava 2 e eu dobrei ela para 4, o que vai acontecer aqui com a temperatura que estava com 10 Kelvin? Vai dobrar também. Tá? Por isso que a gente vai dizer que na transformação isocórica, a temperatura é variável e, desculpa, a temperatura e pressão, deixa eu pegar uma aguinha que minha garganta está seca, gente. Na transformação isocórica, a temperatura e a pressão são diretamente proporcionais. Quando sobe um, sobe o outro também. Beleza? E, gente, na prova, daqui a pouco eu falo da prova. Vamos para outra aqui, né? Estudamos a isotérmica, estudamos a isocórica, então vamos lá agora para a isobárica. Nós vimos transformações com temperatura constante, vimos transformações com volume constante, e aí, daquelas 3 grandezas, só faltou quem? Falei de temperatura, falei de volume, só faltou falar da pressão, né? Uma transformação isobárica, ela vai manter sempre a pressão igual, sempre a pressão constante, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó. De novo, né? Tem um recipiente aqui, dentro desse recipiente tem gás, eu tampei, botei uma tampinha, já coloquei ali um pezinho para segurar, né? Então já tem uma força ali, mantendo aquele volume, não é isso? Do gás. E aí eu tenho também aqui a temperatura, né? Desse gás. O que acontece? Se eu aumentar a temperatura aqui, ó, tá? Olha para a temperatura, olha o termômetro, ó. Se eu aumentar a temperatura, o volume aumenta também. Só não aumenta a pressão. Aumentou a temperatura e o volume. Pressão não. O pezinho tá lá, ó, só tem um, desde o começo, né? Agora, e se a temperatura baixar? Dobrei, tirei pela metade a temperatura. Ó, olha o que aconteceu com o volume, ó. A temperatura abaixou, o volume também abaixou. A pressão mudou? Não. Não botei pezinho a mais nem a menos ali. Vocês viram que a força que estava ali era a mesma, tá? O que mudou foram o volume e a temperatura, tá? Então, gente, o que muda numa transformação isobárica? Temperatura e volume, né? Elas são variáveis, ok? No caso da temperatura e do volume, eles são também diretamente proporcionais. Então, ó, temperatura e o volume, né? Não é isso que muda, não é isso que são variáveis. Se a temperatura subir, o volume sobe também de forma proporcional. Se a temperatura aqui, por exemplo, era 10 Kelvin, né? Foi para 20 Kelvin, subiu para 20. Aqui o volume, sei lá, que era 30 litros,
dobrou também, foi para 60 litros, tá? Vai ser diretamente proporcional. E se por acaso a temperatura abaixar, né? Temperatura abaixou, estava 10 Kelvin, caiu para 5 Kelvin, caiu pela metade, né? O que vai acontecer com o volume? Vai abaixar também. Eu não falei que estava 30 litros? Vai cair pela metade. Qual é a metade de 30? 15. Beleza? Então, gente, são diretamente proporcionais. Se a temperatura tivesse subido 3 vezes mais, o volume teria que subir 3 vezes mais também. Então, ele vai na mesma proporção. Beleza? Gente, olha só. Eu vou voltar só um quadro aqui. Eita. Aqui. Pronto. Cadê? Tá aqui. Então, olha só. Nós estudamos a transformação isotérmica. Né? Cadê aqui? Aqui é melhor. Nós estudamos a isotérmica, a isocórica, a isobárica. Todas essas transformações, elas têm cálculo. Vocês não devem ter percebido, mas todas elas têm um cálculo. Tu viu, por exemplo, quando eu falei assim, olha, quando a temperatura de 10 Kelvin dobra para 20, o litro também sobe, o volume também sobe de 20 para 40 litros, né? Então, é feito um cálculo, existe um cálculo, e cada uma dessas aqui tem uma fórmula. A isotérmica tem uma fórmula, a isocórica tem uma fórmula e a isobárica também, tá? Só que, em química, quando cai cálculo lá da prova, falando em química, tá, gente? Não estou falando de outra matéria. Em química, a fórmula que cai cálculo é só essa daqui. Das três, ele sempre cai a isotérmica, tá bom? Então, a gente vai focar nisso aqui, na isotérmica, tá? Para fazer cálculo. Mas eles perguntam sobre a isocórica, por exemplo, eles perguntam a isotérmica, quando não cai cálculo, eles perguntam o quê? Um gás, por exemplo, um gás que manteve a mesma temperatura do início ao fim. Que tipo de transformação está acontecendo aqui? Isotérmica, isocórica ou isobárica? Então, isso aí você tem que saber o conceito, tá? Um gás que mudou... quer ver aqui? Vamos pegar mais um aqui. Um gás que muda a pressão e a temperatura. Que tipo de transformação está acontecendo? Pô, a única transformação em que a temperatura e a pressão são variáveis é a isocórica, né? Então, é bom lembrar essas coisinhas, porque a parte teórica eles vão perguntar para vocês lá também, tá? Na isobárica. Agora, na parte de cálculo, geralmente cai nesse estilo aqui, ó. Aí eu vou ler para vocês, tá certo? E aí a gente vai fazer junto aqui, isso aqui é fácil. Depois, mais lá para frente, eu vou deixar exercícios com vocês e aí vocês vão fazer. Eu vou ainda conversar com o professor de física, porque eu acho que também tem esses assuntos lá em física. Eu vou conversar com ele para saber. E aí, ele vai passar também mais exercícios aí para vocês. Mas assim, gente, essa dica que eu estou dando aqui é como cai em química, tá? Como cai lá em física, aí eu não sei como é que é, tá? Mas eu conversando com a galera que já foi fazer a prova lá e foi fazer as questões de química, a galera, quando comenta, geralmente é nesse estilo aqui as questões, tá? Então, olha só, gente. Certa quantidade de um gás ocupa um volume de 120 litros, em pressão de 1 atm e temperatura de 20 graus Celsius. Qual será a pressão quando o volume for apenas de 30 litros, mantendo-se temperatura constante? Então, olha só, gente. Quando ele fala aqui, ó, que nessa transformação gasosa houve uma temperatura constante, ele está falando de quê?
Ele está falando de uma transformação isotérmica. É disso que ele está falando aqui, tá? E nas transformações isotérmicas tem uma fórmula. Qual é a fórmula? É isso aqui, ó. P1, desculpa, vezes V é igual a P2 vezes V. Olha só, gente. O que é esse P? A gente aprendeu que todos os gases têm temperatura, volume e pressão, né? Então, o que é esse P? Pressão. O que é esse V? Volume. Ok? Numa transformação gasosa, vocês perceberam que, por exemplo, a pressão, principalmente aqui no caso da transformação isotérmica, vocês perceberam que a pressão começa num valor e termina em outro, né? O volume também começa num valor e termina em outro. Então, o que eu tenho aqui é P1. O que quer dizer P1? Pressão 1, a primeira pressão, a pressão inicial. V1 é o quê? O primeiro volume, o volume inicial. P2, a segunda pressão que vai aparecer, ou pressão final, V2, também quer dizer o quê? Volume final. Gente, eu tô doido para espiar, que é alergia, poeira. Então, desculpa aí eu estar puxando o nariz toda hora, tá? Então, o que acontece, gente? Nessa fórmula, só tem pressão e volume. Por que não tem temperatura aqui? Como a temperatura não muda, por que eu vou calcular isso? Não tem necessidade, tá certo? Então, na fórmula só vai ter isso aqui, ó, PV. Inicial e final, tá? Então, ó, P1. Aonde está a primeira pressão aqui, ó? Vamos ler de novo, ó. Certa quantidade de um gás ocupa um volume de 120 litros em 1 atm. Então, ó, P1 está aqui, ó, 1 atm. Então, a primeira pressão, a pressão inicial desse gás é igual a 1. Certo? Vamos ver o V2? Aliás, desculpa, o V1. De novo, ó, certa quantidade de um gás ocupa um volume de 120 litros. Isso aqui é o volume inicial, ó. 120, volume de 120 litros. Lembra que eu falei que volume vai vir sempre em litros? Então, ali, ó. V1 igual a 20. Tá? P2. Quem é o P2 aqui? O P2, gente, a gente não sabe. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Onde eu vou estar destacando aqui, ó. Qual será a pressão? Então, está perguntando para quanto é que vai essa pressão, tá? Então, a pressão final a gente não sabe, ok? A gente não sabe. E o volume final? O volume final, ele fala aqui, ó. Quando o volume for apenas de 30 litros. Então, aqui é o volume final. Beleza? Então, o volume final. Então, gente, eu tenho aqui a fórmula, tá certo? Aqui é a fórmula, isso aqui é a fórmula, isso aqui é que vocês têm que saber. Algumas vezes, gente, eu não vou dar garantias para vocês, mas algumas vezes, quando cai na prova, eles colocam a fórmula, tá? Dado P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, tá? Não é sempre, mas já teve algumas vezes que eles já colocaram a fórmula lá para vocês, na prova. Então, olha só. A gente já montou ali e descobriu o valor de cada um. Aqui eu vi aqui que o Matheus já respondeu. Vamos ver. Será que você está certo, Matheus? Vamos ver. Olha, o valor de P1 não é igual a 1? Então, bota aqui, ó. Depois do P1, não tem um sinal de multiplicação aqui, ó? Repito o sinal da forma. O valor de V1 não é 120? Repito ele aqui, ó. Depois do V1, não tem o sinal de igual? Repito o sinal da forma.
P2, eu sei o valor de P2? Não. Então, vamos repetir aqui a pressão final. Depois da pressão final na fórmula, o que aparece lá? O sinal de multiplicação, não é isso? Então, multiplicação aí. V2, a gente sabe qual é o valor do volume final? Sabe ali, ó, 30, né? Então tá aqui, ó, 30. Bom, a continha tá armada, né? Eu posso, aqui, ó, já multiplicar esse 1 vezes 120. Eu posso multiplicar isso aqui, ó, não posso? 1 vezes 120. Então, ó, 1 vezes 120 é igual a 120. P2 vezes 30, quanto é que dá? Pô, não sei o valor de P2. O Matheus, eu acho que descobriu, mas vamos fingir que a gente não descobriu ainda, né? Então, vou repetir aqui, ó, tudinho, tá? E aqui, gente, eu vou ter que fazer uma coisinha aqui, que é o seguinte, a gente está aqui mais ou menos numa equação aqui do primeiro grau. Eu não posso dizer que 120 é igual a P2 vezes 30, isso não é resposta. Fora o que entre as alternativas não tem essa resposta, né? Então, vamos organizar isso aqui, ó. Eu tenho ainda aqui o sinal de igual, não é isso? Tá vendo esse P2 aqui, ó? O P2 é o valor que eu quero descobrir, não é? Eu não tenho que descobrir a pressão final, não é isso? Então, aquilo que eu quero descobrir, eu jogo aqui, ó, para o lado esquerdo do sinal de igual. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho o lado direito, aliás, desculpa, o lado esquerdo do sinal de igual e o lado direito, não é isso? Eu vou jogar aquele P2 vezes 30 aqui, ó, todinho ele para o lado esquerdo. E o vintão ali, ó, 120, que está do lado esquerdo, como eu joguei um para o lado esquerdo, o outro obrigatoriamente tem que ir para o lado direito, tá? Mas ainda está esquisito, né? Eu não posso dizer que P2 vezes 30 é igual a 120. Eu não posso dizer isso ainda. Então, vamos continuar armando aqui, ó. Sinal de igual. A incógnita, ou seja, aquilo que eu quero descobrir, que nesse caso aqui é a pressão final, ele vai ficar sempre aqui do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo do sinal, ok? O 120 já está, a gente sabe que o 120 vale 120, né? Então, ele vai para o lado direito, ok? Então, ele está no lugar certinho. Quem está faltando ir para o lugar dele, certo, que é o lado direito, é esse 30 aqui. A gente sabe que ele vale 30. Então, ele tem que ir lá para o lado direito. Só que assim, vocês estão vendo aí que está vezes 30, tá vendo aí? Quando eu troco ele para um outro lugar, aqui, ó, eu tenho que mudar o sinal. Eu tenho que fazer o inverso dele. Então, ele não está multiplicando. O inverso da multiplicação é a divisão, né? Se ali fosse mais 30, qual é o inverso da soma de mais? Menos 30, tá? Ou se ali tivesse divisão, dividido por 30, qual é o inverso da divisão? Multiplicação. Se ali tivesse menos 30, qual é o inverso de menos? Mais. Nesse caso aqui, está vezes 30, né? Então, vezes, ou ao contrário, né? Da multiplicação, aí o inverso é a divisão. E aí, agora sim, eu coloco ele aí do lado direito, o 30, né? Então, eu tenho aqui, ó, P2 é igual a 120 dividido por 30. Eu posso resolver esse 120 aqui dividido por 30. 120 dividido para 30 dá 4. E o Matheus, eu estava doido para falar que o Matheus tinha acertado. Mas eu quis fazer um mistério. E o Matheus está certo. O Matheus falou aqui, poxa, 4 atm. Então, a pressão final desse gás é de 4, são de 4 atm. Ele começou com 1 atm aqui, ó, né? E terminou com, vou escrever aqui, ó, com 4 atm. E o gás estava num volume de 120 litros e terminou com 30. Beleza?
Então, gente, eu acho aqui que o Matheus fez esse cálculo baseado na proporção, porque ele respondeu muito rápido. Isso é bem legal, isso é bom também, tá? Eu acho que foi assim. Depois o Matheus me disse se foi assim. Ele imaginou assim, poxa, se o volume do gás caiu 4 vezes, né? Porque assim, ó, olha só, o gás estava aqui, ó, né? 120. Aí ele caiu até 30 litros. Ele estava 120 e caiu 30 litros. Então, ele caiu 4 vezes, né? O volume do gás. Então, o que vai acontecer com a pressão? A pressão que estava baixa, ela vai subir. Não é isso? Opa, escrevi errado aqui. Ela vai subir. Ela estava não é isso? 1 atm. Se o volume do gás caiu 4 vezes, o que vai acontecer com a pressão? Ela vai subir 4 vezes, tá? Então, lembra que eu falei que às vezes, mesmo sem perceber, a gente faz o cálculo? O Matheus, eu não sei se ele conhecia a fórmula, ele falou agora que foi assim, né? Ele se ligou no comportamento do gás, viu que ele era inversamente proporcional e, ó, nem precisou fazer conta, ó. Uf, fiz rapidão, tá? Mas assim, gente, é legal fazer esse cálculo quando, tipo assim, o volume cai 4 vezes, o volume cai 3 vezes, né? Ou a pressão sobe 5 vezes, a pressão sobe 2 vezes. Mas e se a pressão subisse, sei lá, 2,53 vezes? E aí, como é que vai fazer? Né? Aí é bom usar a fórmula, tá bom? Mas aí, se você tiver essa oportunidade de poder fazer direto, ótimo. Tu já ganha tempo lá na prova. Ó, o Antoniel me fez uma pergunta assim, lá na hora da prova, nós teremos que montar essa conta? Será que vai sair na prova? Não. Por exemplo, vamos usar o exemplo do Matheus, né? Ele leu a questão aqui, aí falou assim, poxa, o volume caiu 4 vezes, então a pressão vai subir 4 vezes. A resposta, 4, letra A, né? Então, ele não precisa deixar a conta aqui, ninguém lá vai olhar se você fez o cálculo, tá, ô Antoniel? Agora, se você fizer, também não vai fazer diferença. O que importa, principalmente concurso público, Enem, provas, o que importa é você responder a resposta correta, marcar a alternativa correta, tá? Então, não tem problema não. Agora, tá inseguro? Poxa, será que é isso mesmo? Faz a continha, usa a fórmula, faz o cálculo para ver, para tirar a prova real, tá bom? Gente, dúvidas sobre isso aí? E aí, todo mundo deu para entender? Ficou com menos medo de química? Como é que foi? Aí, gente, é outra coisa. Eu sei, eu tô vendo que a galera aqui tá dando um feedback legal, que entendeu. Massa, eu fico feliz, né? Porque vocês têm entendido. A Lili já fez uma declaração de amor aqui, falou que adorou química, né? Eu também, eu gosto muito, adoro química. E assim, é legal ver isso, ver que vocês aprenderam bem, entenderam. Claro que eu sei assim, gente, hoje é o primeiro dia de vocês, né? Então, tem gente que está muito tempo parado, tem gente que está 10 anos parado, tem gente que está 30 anos parado, né? E aí, voltando esse ritmo de aula, principalmente online, né? Eu estou aqui em casa, vocês estão na casa de vocês, a gente não está olho no olho conversando, assim, eu olhando vocês fazendo aquela carinha assim, tipo, pô, não estou entendendo nada. E aí, e para quem está muito tempo parado também, às vezes fica até complicado, tá? Então, ó, já vi gente aqui que falou que está 20 anos já, né? Então, o que acontece?
Se tiver dificuldade e tal, isso é normal. A gente vai pegando muita informação. Assim, para mim, que eu já estou dando aula disso, isso aí é pouquinha informação. Para quem está, por exemplo, 20 anos parado, igual o nosso colega aqui, aí já parece que é muita coisa, mas isso é normal, porque o primeiro dia é igual fazer exercício, né? No primeiro dia a gente corre um pouquinho, aí uma semana depois já corre um pouquinho mais, e aí você persistindo, depois de um tempo você está fazendo uma maratona, né? Então estudar é a mesma coisa aqui, né? Eu vi aqui também, ó, tem gente que está, aí para você ver como é que é variável, né? Tem gente que está 6 anos, para mim quem está 6 anos, tá novinho assim, tipo, tá fresquinho ainda, tá? Porque eu brinco, né, falando isso. Claro que 6 anos é um tempinho legal, mas eu brinco isso porque a média dos nossos alunos aqui é de 10, 25. Aqui eu igual vi 2 colegas aqui. Tem um colega aqui que está 35 anos, né? Ele acabou de colocar aqui no chat. Então, aí por isso eu brinco. Uma vez um aluno chegou para mim e falou: olha, eu já estou 3 anos parado sem estudar, eu estou com medo. Falei: rapaz, você para mim é novinho, para você tá filé, porque a galera tá 20, 30 anos parado. Mas assim, não faz diferença. Se você tirar um tempinho, sentar aqui, me ouvir, fazer pergunta, tirar dúvida, terminou a aula, vai lá rever o assunto, essa aula está sendo gravada, e aí você pega a aula, assiste de novo, anota o que eu falei, né? E aí você vai treinando, você vai exercitando o cérebro, né? E aí você volta a criar esse hábito de estudar, tá bom? Pronto, eu vi uma colega aqui que falou assim, que está 20 anos parada e ela está insegura. Isso é normal, né? Imagina, eu tive uma aluna que ela estava, eu não lembro se ela estava mais ou menos assim, 20, 30 anos parada. Era presencial na época. Ela falou assim, poxa, eu demorei 2 meses para poder vir aqui no curso assistir a aula, porque eu estava com medo de ir assistir a aula, porque eu estava insegura, né? Então, aí eu falei para ela, olha, você já fez o principal, que você rompeu uma barreira e veio assistir a aula e viu que não tinha nada demais, assim, não tinha bicho de 7 cabeças, né? E ela aí foi lá, fez a prova e passou, graças a Deus. A Adriana me perguntou, ficará gravado, professor? Pois não consegui pegar do começo. O Adriana, vai ficar gravado. Assim que o mediador me enviar um link, eu vou compartilhar lá no grupo para vocês, tá? Não prometo fazer isso hoje, tá? Geralmente eu recebo esse link no dia seguinte, porque o vídeo é pesado, né? Aí demora um pouquinho para gerar um link. Mas amanhã, na primeira hora do dia, eu posto esse material para vocês lá. Aí, Flávia, Flávia, né? Não, desculpa, Adriana. Aí, Adriana, amanhã você pode assistir lá o início da aula, tá bom? Bom, eu acho que é Flávia, né? Porque tá Flávio aqui, mas eu acho que ela deve estar usando o link de alguém. Eu vi que você também estava um tempo ali parada, né? Mas assim, é a mesma coisa, porque ela falou que está insegura, é a mesma coisa, está muito tempo, aí vai ver química, né? Mas aí você vai ver, você vai estudando, vai pegando aos pouquinhos. Amanhã vocês vão ter aula com a Jaqueline, eu acho que é de geografia e história, ou senão vai ser filosofia e sociologia. É um desses 2. Tá? Viu? Mas vai ficar gravada assim, tá bom? Como eu falei, ela tá gravada, mas essa gravação eu só vou poder compartilhar amanhã de manhã, tá? Então fica atenta lá no grupo, que aí eu vou postar e você assiste, tá bom? Bom, gente, como não tem dúvidas, eu vou encerrar aqui a aula. Não vai embora, tá? Encerrar a aula de química. Eu vou encerrar a aula de química e vou entrar em biologia, tá? Só um tiquinho aqui.
Deixa eu abrir aqui, é bem rapidinho. Pronto, eu compartilhei na tela aí com vocês, gente. Biologia, tá? Espero que todos estejam vendo. Quem não estiver vendo, eu acho. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu acho que eu desliguei meu microfone. Não, desliguei não. Tá, eu pensei que eu tinha desligado meu microfone aqui. Eu vi um sinalzinho aqui. Bom, beleza. Então a galera tá me ouvindo, tá compartilhando a tela, tá escrito aí bem grande aí, biologia na tela de vocês. Quem não estiver vendo, estiver me vendo aqui, eu dando tchau, acenando para você, né? Isso não é para me ver, não. É o banner aí escrito biologia, tá? Que eu vou mostrar mais imagem para vocês, e aí é interessante vocês verem isso aí primeiro, tá? Gente, um dos assuntos, né, que cai em biologia é o reino Monera, é o reino das bactérias, tá? Na verdade, esse termo, né, essa nomenclatura reino Monera já está ultrapassada. A gente usa aí o reino das bactérias, reino bactérias e arqueias. Então, obviamente, né, o reino das bactérias envolve, obviamente, as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. Todas as bactérias, gente, ou todos os seres desse grupo, né, eles são unicelulares, ou seja, são indivíduos que são células, só que eles são uma única célula. Nós somos seres vivos, somos indivíduos, porém formados por várias células, né? Nós somos pluricelulares. E a bactéria ela é tão pequenininha, tão pequititinha, que ela é unicelular. Cada célulazinha é um indivíduo, é uma bactéria, né? E eu, para ser o Diogo, eu tenho que ter um montão de célula, né? Você, pronto, eu vi a Vilma aqui falando, né? A Vilma, para ser a Vilma, ela tem que ter um monte de célula, porque nós somos pluricelulares, tá? Mas as bactérias não, elas são uma única célula. Gente, as bactérias são células sem núcleo, tá? Olha só o que acontece. Numa célula normal, uma célula normal, ó, todas as células são normais. Mas, por exemplo, uma célula da gente, tá? Ela tem uma membrana e aqui dentro dessa célula tem um núcleo, tá? E o material genético, o DNAzinho das nossas células, fica dentro desse núcleo. E o interessante é que as bactérias, elas não têm núcleo, tá? Então, a gente vai dizer que as bactérias são procariontes, tá? Procarionte é o nome que a gente dá para esse grupo, para células que não têm núcleo, tá? A gente que tem núcleo, nossas células, né? Por exemplo, as células animal, célula vegetal, essas células têm núcleo. E aí a gente chama de células eucariontes. Mas as bactérias a gente vai chamar de pró, porque não tem núcleo, beleza? Gente, bactéria pode viver em tudo quanto é tipo de lugar. No mar, água doce, no solo, no ar, né? A bactéria está no ar, está no interior de ser vivo, causando doença ou ajudando, tá? No seu estômago mesmo, tem uma colônia de bactérias lá, né, no seu intestino, que ajuda você a fazer a digestão, tá bom? Bom, gente, eu vou montar aqui para vocês verem uma bactéria, tá? Então, eu fiz uma ilustração aqui para vocês visualizarem aí a bactéria. Gente, as bactérias têm uma membrana, tá? E em volta dela tem uma estrutura
que a gente vai chamar de membrana plasmática. Todas as bactérias têm isso, tá? E aí, dentro dessa membrana, tem lá uma estrutura, né, por dentro dela, que a gente vai chamar de hialoplasma. E aí, isso aí é formado por proteínas, tem uma grande quantidade de água, tem alguns sais minerais, um tipo de organela, que aí daqui a pouco eu vou falar melhor, tá? Outra coisinha que tem na bactéria. A bactéria, gente, não tem núcleo, né? Mas lembra que eu falei que dentro do núcleo das bactérias, dentro do núcleo das células, ficava o material genético, o DNA? A bactéria tem material genético também. Como ela não tem núcleo, esse material genético aqui em amarelinho, ó, a setinha está apontando, ó, tá vendo? Ele faz um embolado ali de DNA que a gente chama de nucleóide, tá? Então, o nucleóide é uma área ali que o DNA vai ficar todo emboladinho ali guardado, tá? Que a gente vai chamar de cromatina, que tem a ver com cromossomos, né? Não sei se vocês já ouviram falar em cromossomo. O que são os cromossomos? O cromossomo, ele pega o nosso DNA, né? E ele dá uma enroladinha para dar uma organizada. É como se fosse um carretel. Ele pega toda a fita de DNA e dá uma enroladinha ali. E esse carretel, esse cromossomo, ele parece até um X, ele lembra um X, tá? E é ali que o nosso material genético, ele está organizado ali, está compactado, tá? Então, as bactérias não têm núcleo, mas vai ter um material genético emboladinho ali, né? Numa determinada área ali da bactéria. Outra coisa interessante que tem são pedaços de DNA, tá? Pedaços de material genético, fora do nucleóide ali, que a gente chama de plasmídios. Então, a bactéria vai ter vários pedacinhos de DNA também ali espalhados no hialoplasma. Aqui eu só desenhei um, mas ficam vários pedacinhos aí, tá bom? Essas bolotinhas aí, que parece catapora, né? Não é catapora na bactéria. Na verdade, isso aqui é uma organela que a gente chama de ribossomos. As bactérias, elas são células porque elas têm metabolismo próprio, tá? E aí, uma das coisas que a bactéria tem, né, de várias, mas uma delas é conseguir, por exemplo, sintetizar proteína. Ela consegue fabricar proteína. E esses ribossomos aqui, ó, essas bolotinhas roxas que eu desenhei aqui, elas têm a função de fazer isso, de produzir proteína, tá? Além da membrana plasmática, lembra que esse desenho, essa membrana verde que eu fiz aí no desenho, né, da membrana plasmática, as bactérias, elas têm uma segunda membrana, tá? Tá vendo aqui, ó? Estou desenhando aqui, ó, em volta, é meio amarelinho. Essa segunda membrana se chama parede celular, tá? Então, as bactérias, além de ter a membrana plasmática, na verdade, célula obrigatoriamente tem que ter membrana plasmática, tá? Então, se a bactéria é uma célula, ela tem membrana plasmática. E, além da membrana, ela tem uma proteção extra, né? Que é essa parede celular. Algumas bactérias, não são todas, tá, gente? Algumas vai ter uma terceira membrana, que a gente chama de cápsula, é um terceiro reforço, né? Então, a membrana plasmática já dá uma proteção, a parede celular dá uma proteção extra, e aí algumas bactérias que apresentam cápsula vai ter uma hiper ultra extra proteção para elas, tá bom? Jéssica, já vai terminar já, daqui a 15 minutinhos, tá? Nossa aula começa de 7h30 e vai até 9h30. Então, gente, essa é a estrutura das bactérias, tá? Independente da espécie, do tipo, do formato da bactéria, elas têm essas estruturas aqui, beleza? Aqui, gente, eu tenho um desenho, já mais ou menos em 3D, né? Para vocês terem uma ideia de como é que é a bactéria por fora, por dentro, né? E as estruturas. Então, tá aí, ó, o hialoplasma, né? A cápsula, lembra da membrana plasmática lá, ó? Tá vendo? Os plasmídios, os ribossomos, a parte do nucleóide, onde tem o material genético.
tá tudo aí bem ilustrado, bonitinho aí, tá? Para você ver mais ou menos aí como é que é uma bactéria, tá? Gente, as bactérias vão apresentar várias formas, tá? Por isso que eu chamo aqui de morfologia. A morfologia, por exemplo, da bactéria pode ser em formato assim de bola, formato esférico, tá? Quando você, por exemplo, olhei, peguei o microscópio, eu vi uma bactéria no microscópio e ela tem esse formato de bolotinha, a gente chama de cocos, tá certo? Mas bactéria só tem esse formato? Não. Aquela mesmo que eu desenhei tem esse formato aqui, ó, que parece um bastãozinho, parece uma cápsula. Essa morfologia também tem um nome, bacilos, tá? Bactérias que têm esse formato aqui, né, de cápsula ou de bastão, a gente chama de bacilos. Bactérias também podem apresentar um formato tipo de foice, né? Ou uma vírgula, tá vendo? Essa bactéria aí verde, ela, quando tu olha, parece uma vírgula, né? Tem um nome também, vibriões, certo? Tem bactérias que elas são meio onduladinhas assim, ó, né? Parece um tio, parece uma ondinha. Bactérias que têm formato de ondinha são chamadas de espirilos. E tem umas que têm um formato até interessante, que lembra uma mola. Tem um formato em espiral, né? Igual do caderno de vocês, né? Aquela molinha do caderno. Quando a gente olha assim, tem umas bactérias que parecem uma mola. São as espiroquetas, tá? Então, gente, por exemplo, esse tipo de morfologia aqui, esse assunto cai muito na prova, tá? Eles botam uma desses desenhos aqui e pede para você marcar, tá? Às vezes pode botar uma espiroqueta, pode botar um vibrião, tá? Ou às vezes não bota nenhum desenho e só pergunta assim, bactérias em formato esférico, qual é o nome dele? Né? Qual é o nome dela, da bactéria? Coco. Bactérias em formato de bastão, bacilos, tá? Então, é muito comum cair esse tipo de questão lá, tá bom? Gente, bacterioses. Bacterioses são infecções causadas por bactérias, tá? Então, eu tenho uma relação aqui de várias bacterioses que já caíram na prova, tá? Então, existe mais doenças que são causadas por bactéria? Existe, claro. Eu poderia fazer uns 30 slides aqui só mostrando bacterioses para vocês. Mas acho que geralmente cai na prova, assim, como exemplo, né, de questão, são essas aqui. Então, por que eu coloquei essa relação aí de bacteriose? Porque é muito comum, tá, eles perguntarem lá quais dessas doenças é causada por bactéria, tá? E a gente, semana que vem, vai estudar vírus. Também tem as viroses, aí também eu vou botar uma relação de viroses, tá? Então é muito comum. Diogo, vai me perguntar os sintomas da tuberculose? Vai me perguntar o nome da bactéria que causa a hanseníase ou lepra? Não vai te perguntar isso, mas vai te perguntar se tuberculose, se hanseníase, se cistite, se salmonela, se botulismo são bacterioses. Isso eles vão perguntar, tá? A Sara me pediu para eu voltar a tela aqui do... Tá falando que da morfologia? Essas daqui, ó. É isso? Ou lá no comecinho? Que aí você falou assim, professor, volta aquela tela rapidinho. A do reino das bactérias. Ah, pronto, ela falou que é essa. Acertei. Então, gente, depois eu boto de novo aí. As bacterioses. Então, é importante vocês ficarem atentos com relação a isso, tá? Essas bacterioses aqui, tá? Sara, eu vou mudar, tá bom? Se você quiser, eu volto depois, tá bom? Então, gente, as bacterioses são as doenças causadas por bactéria.
Então, dê uma lida aí, dê uma olhada depois, tira um print. Depois, lá para frente, tá, gente? Eu vou entregar para vocês um resumo das aulas. Agora, eu não vou fazer isso. Eu vou esperar chegar mais gente. Hoje, por exemplo, eu tenho uma quantidade aqui que não está alta ainda, então acho que vai vir mais gente para assistir. E aí eu vou disponibilizar, tá? Além disso, eu estou atualizando esse resumo. Então, na verdade, ele nem está completo ainda, sendo bem sincero. Mas aí, na semana que vem, eu já disponibilizo esse resumo para vocês, tá bom? Alguém está falando aí que o áudio está ficando ruim. Eu não sei se é minha internet ou é a sua, Lucineide, porque às vezes quando o áudio fica ruim, o problema é de internet. Agora, não sei se é o meu ou se é o seu, tá? Mas eu já estou terminando aqui. Eu só queria fazer um teste rapidinho com vocês aqui, ó. Qual é a morfologia dessa bactéria aqui, ó? Essa daqui, gente. O que vocês acham? Enquanto vocês vão vendo aí, eu vou beber minha aguinha, que eu já tô com a garganta seca já. Ó, alguém falou bacilos. Mas olha só, gente, ela tá meio envergadinha, hein? Será que é bacilos? Ah, agora sim. Olha, são vibriões, tá, gente? Ela tá meio bem que ela parece uma vírgula. Tudo bem que ela não é literalmente tipo uma vírgula, né? Com aquela pontinha assim, igual eu desenhei. Mas aqui, nesse caso aqui, esse desenho aqui, quando a gente vê uma bactéria no microscópio, de verdade, ela é meio assim, né? Meio rechonchudinha, né? E dobradinha, tá? Mas aí ela é um vibrião. Mas, geralmente, em provas, né, em livros, eles botam ela bem afinalada, assim, para questões didáticas, né? Agora, essa daqui eu acho que vocês vão saber, né? Qual é a morfologia dessa bichinha aí? Verde. Agora sim, né? Todo mundo aí acertou. Agora sim, são os bacilos, tá bom? Gente, vocês têm dúvidas? Quer fazer alguma pergunta? Olha, todo mundo acertou, muito bem. Fiquei feliz aí que vocês entenderam, né, o assunto. Gente, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Bom, então olha só, não tendo dúvidas, só dar os recadinhos de final da missa, né? Essa aula foi gravada, né? Está sendo gravada no momento. Amanhã, pela manhã, eu vou compartilhar nos grupos, né? Esse material para vocês. Qualquer dúvida, tá? Você estiver vendo a aula, estiver olhando alguma coisa na apostila, alguma coisa assim, se surgiu dúvida de biologia e química, me procura lá no Zap, tá? Vai lá, me chama no privado, a hora que você quiser, e é assim que eu ver a tua dúvida, eu respondo, tá? Ok? Geralmente eu respondo rápido, beleza? Então, gente, foi um prazer, tá? Sejam bem-vindos aí ao Sucesso Cursos, né? Eu espero aí que a gente evolua bastante até a data da prova e que todo mundo consiga, tá bom? Boa noite a todos, forte abraço e até breve. Tchau, tchau.